Olá, eu sou Orlando Caldeira, eu sou ator e eu faço o Antony Verão na novela Vai na Fé. Então, para mim, foi um universo novo que se abriu, assim. Eu confesso que eu não consumia muita fofoca, né? Eu não era muito adepto a esse tipo de conteúdo. E depois que eu recebi esse personagem, eu tive que fazer o laboratório, pesquisar, e eu fui vendo o quanto que é interessante essa indústria, né? O quanto que os fofoqueiros eles retroalimentam a indústria do entretenimento e o quanto que eles são importantes assim para a cadeia do show business, né? E fazer o Anthony também me trouxe muita reflexão sobre o jornalismo em si, né? Porque é uma frase que ele repete muito, que ele fala que ele é jornalista, é, e o slogan dele é maldade não, verdade. E o quanto que hoje em dia é importante a gente ter numa novela, né, que é uma obra que é exibida por uma nação inteira, ter um jornalista empenhado em dizer que ele é comprometido com a verdade, numa época em que a gente está permeado de fake news, onde a informação ela circula de uma forma muito irresponsável em todas as meios, né? Não só na TV, mas também na internet, no WhatsApp. E ter um personagem que ele é comprometido com a verdade hoje, eu acho que tem um valor inestimável. Eu comecei a consumir muito e é um caminho sem volta. Isso é verdade. Agora é inevitável, chega para mim e eu fico, menino, olha o que aconteceu. E é uma coisa assim, muito interessante que aí você vira assunto na tua roda de amigos, aí você compartilha com amigos, enfim. E agora eu comecei a pesquisar muitos fofoqueiros, assim, e é interessante ver que existem muitos estilos, né, de fofoqueiros e veículos de fofoca, estilos bem particulares, mas, de modo geral, o que eu vi que o que tem em comum a todos é o carisma, né? Eles são Uhum. muito carismáticos e faz muito sentido isso, porque eles precisam conquistar a fofoca. Porque o fofoqueiro não é aquele que fala fofoca, mas é aquele que a pessoa que as pessoas se sentem aptas a contar uma fofoca, né? Uhum. Então eles são muito carismáticos, e eles têm uma voz, alguns têm uma voz meio doce, fala com você de uma forma legal, e outros têm um humor, contam a fofoca com alguma acidez, mas tem um humor, tem uma moralidade, tem coisas ali que te conectam ao humano, assim. E eu não me inspirei em ninguém especial, não, assim. Eu não quis cair nessa armadilha, porque quando a gente pensa em fofoca, a gente pensa em alguns nomes, né? Que são os mais famosos, coisa e tal. Mas eu acho que seria tão restritivo fechar numa personalidade quando o personagem em si ele é muito, muito complexo, né? É um jornalista que teve uma desilusão amorosa e por isso começou a ir para o ramo de fofoca e começou a perseguir o artista pelo qual o ex-relacionamento dele está associado, então meio que era uma forma de atingir. Eu achava que tinha tanta humanidade ali, tantas camadas que as personalidades da fofoca hoje que a gente conhece não daria conta se eu fosse me inspirar em alguém, alguma delas. Olha, tem sido muito gratificante, assim. Foi o que eu falei. Às vezes a gente perde, eu, né, artista, enfim, a gente todo mundo, né? A gente perde de vista que a novela ela fala com uma nação inteira. É uma novela que as novelas, no modo geral, né, elas são exibidas num país que tem uma dimensão continental, sobretudo Vai na Fé, que está com uma audiência assim histórica. Uhum. Então a gente entra na casa do Brasil inteiro e para mim às vezes é meio tipo, caraca, às vezes eu esqueço assim, não é uma coisa que eu não acordo e falo, oi, ai, bom dia, eu interpreto Antônio Verão. Eu sou o Orlando, eu vivo minha vida assim, normal, vou no mercado. E aí as pessoas ver como que isso repercute para as pessoas, assim, né? O quanto que a novela chega, isso é uma coisa que precisa muito ser falado, assim, o quanto que essa novela é um marco na teledramaturgia brasileira, em vários aspectos. Eu acho que ela soma ali.
a forma e o conteúdo, tudo que se vem debatendo ao longo dos anos na questão das narrativas, na questão da representatividade, da história em si, né? De que Brasil é esse que a gente retrata na teledramaturgia, né? Porque falar desse Leblon mitificado, dessas pessoas, não é mais. Isso não comunica tanto, assim. A gente não quer ligar a televisão para ver. A gente quer ligar a televisão para se ver, né? Acho que Vai na Fé ele fala de um Brasil de verdade, com muito respeito, com muito. Um Brasil de verdade, muito bonito, com muito respeito, muita poesia, assim. E tá fazendo o Anthony nesse lugar por uma novela que tem essa repercussão e trazendo todas as questões implícitas ali no personagem assim, é mágico, assim. Então, é muito interessante porque foi o que eu falei assim, ela acertou na forma e no conteúdo. Porque não é só representatividade negra, né? O que é representatividade negra? A gente não consegue. Essa palavra ela não existe no singular. Não existe negritude, existe negritudes. Não existe Uhum. um negro no Brasil, uma negra. Existem várias, é uma paleta enorme, tanto de coloração como de entendimento de negritude. E a novela, ela apresenta várias cartelas várias cores dessa cartela, de negritudes. A gente tem o protagonista, que é o mocinho, o advogado bem-sucedido, que a gente tem a outra, a mocinha, que é a Sharon, que é mãe de família, que nananã, que é da igreja. A gente tem eu, que sou o jornalista, nananã. E a gente tem seres humanos, assim. O que eu acho muito incrível em Vai na Fé, e isso muito por toda a equipe, assim, mas a Rosane Svartman e todos os colaboradores, eles são geniais nesse lugar, que eles trazem esse Brasil de verdade, assim. Eu tenho certeza que quando a gente assiste o Vai na Fé, a gente vê, a gente vê o vizinho, o primo, o amigo, a gente conhece alguém que tá ali na novela. Uhum. Isso é o Brasil. E o mais curioso é que eles não inventaram a pólvora, eles só estão mostrando o Brasil de verdade. É isso que a gente, quando a gente fala assim no ativismo, né, no movimento negro, são muitas pautas, né? E uma delas é exatamente essa, assim. Por que não apresentar o Brasil que ele é de verdade? Uhum. A gente está falando de uma população em que mais da metade da população é negra, e não faz sentido a gente ver o audiovisual reproduzindo o modelo eurocêntrico, que nem na Europa é assim, mas Uhum. se você for ver qualquer série na Europa, é europeu, do streaming, você vai ver que não tem muito asiático, tem muitas pessoas de origem negra, afro-americano, enfim, tem muito indiano, enfim, mas no Brasil a gente fica preso a um sistema que não faz mais sentido para a gente, entende? E eu digo mais, assim, é, ela vem também, ela abre também a discussão em relação às narrativas. O que Vera Fé está falando? Está falando da história de uma mulher que é da igreja, que gosta de funk, e que o marido, nananã, e está falando uma história que é riquíssima. Talvez, para gente que viva esse cotidiano, ela seja uma história ordinária. Mas, no ponto de vista da arte, ela é extraordinária. A gente está falando de uma história que tem múltiplas camadas e que pode ser explorada de várias formas. E assim como é Vara Fé, essa história que foi abordada em Vara Fé, existem tantas histórias, tantas narrativas, não só negras, sabe? É, no Brasil, do modo geral, que a gente precisa olhar para elas, assim, e olhar essas histórias que são ordinárias, elas são extremamente extraordinárias quando a gente olha a partir do ponto de vista da arte, né? Cara, eu tenho aprendido muitas coisas, assim. A novela, ela é muito boa fora e dentro também, assim, né? Uhum. O ambiente de trabalho é um ambiente muito bom, muito saudável. A troca é muito entre os atores, entre a equipe, é muito respeitosa. E então, assim, eu fico muita. Já sinto saudade, tipo, caramba, que sorte que. E isso é repetido muitas vezes, assim, no set, né? Caramba, não é comum ter uma equipe assim.
Eu já quis tanta coisa, eu já quis muito que ele e o Vitinho ficassem juntos, tivessem um final feliz. Depois eu já quis que não. Eu falei assim, eu já pensei assim, vamos falar sobre isso também, né? Sobre a frustração, sobre. Hoje eu não sei, assim, eu sigo ainda torcendo para que eles fiquem juntos. Porque é engraçado, assim, eu tenho 38 anos, sou jovem, enfim, sou adulto, né? Mas eu tenho 38 com sensação térmica de 30. Não me sinto com 38. Porque veio a pandemia, eu cheguei na pandemia, eu tinha 33, de repente ih, caraca, pá, de repente eu já tenho 38. Então, tem Uhum. um lapso, acho que eu não vivi ainda. E é muito engraçado que o Twitter uma vez falou assim: as gays velhas, eu torço tanto para as gays velhas da novela. E era de mim, falou pelo que Ah, não falei, gente, eu virei acredito. Kakura, eu virei gay velha. Meu Deus! E aí, ao mesmo tempo, eu tô falando isso para dizer que é, é legal, né? As gays velhas mostrar esse romance que deu certo depois de um tempo. Que a gente vê pouco casais gays mais velhos, né? Eu não sou, não tô falando sobre, eu não sou mais velho, a gente não é, mas assim, dentro da trama Uhum. tem a personagem feminino lá, que elas já têm uma idade, estão começando agora, relacionamento, nanã. Mas sim, ah, é legal. Tô pensando agora aqui, tá? É Uhum. legal ter esse final feliz e essa construção de um amor entre pessoas que já não são mais tão jovens, né? Que já têm uma vivência, que já têm ali as suas vidas, de forma natural e sem espetacularizar isso, porque a vida é assim, né? Não imagina. Sim. Tem umas coisas, às vezes, né? O beijo gay. Eu acho que são fetiches que existem, que não faz sentido na vida real. Existe em beijo, gente. É beijo. Beijou ou não Uhum. beijou? Isso é tão natural, tão orgânico, todo mundo faz. E eu acho que eu torço para que ele fique bem com o Vitinho, para que ele finalmente volte a ser jornalista, porque eu acho que ele é muito magoado Uhum. com... E agora ele já tá, né? Tá nesse caminho aí de ser jornalista investigativo, voltou a ficar com adrenalina, com sangue correndo às vezes. Ah, legal. O Coletivo Preto é um coletivo que pensa o protagonismo negro nas artes. E quando a gente fala protagonismo negro, a gente não está falando só sobre quem está em cena, mas também pensando a cena, né? Quem dirige, quem produz, quem ilumina, quem escreve, entendendo a cena, entendendo que os meios de comunicação, sobretudo a mídia, né, no modo geral, ela forma uma nação, né? Então, o quanto que é importante a gente ter pessoas negras atuando, pessoas negras escrevendo, pessoas negras dirigindo, pessoas negras iluminando, porque o olhar muda. É, e aí, a gente tem uma companhia de teatro que tem o seu repertório, né, de espetáculos. Fora isso, também tem algumas ações do Coletivo Preto, a gente já fez leituras dramatizadas, escrita preta, que era uma ciclo de leituras dramatizadas com textos de autores pretos, dirigido por diretores pretos e lidos, né, por atores pretos, mapeando os nossos, que inclusive é um que eu tenho muito orgulho de fazer parte, ter feito parte, que a gente, durante muitos anos, a gente ouvia muito dos produtores de elenco, quando a gente questionava alguma escalação, né? Mas por que essa produção não tem atores negros? E eles falavam, não, porque não existe, eu não conheço. E a gente ficava, gente, que estranho. Só eu conheço vários. Eu convivo com tantos atores pretos que são excelentes. E falou assim, ok, vamos tentar implodir o sistema por Uhum. dentro. Uhum. E a gente convocou alguns amigos negros, atores, e falou assim, tem videobook? Para quem não sabe, videobook é uma cena que você grava que você apresenta para o produtor de elenco. Você fala assim, aqui, ó, toma aqui minhas fotos, meu videobook. E aí o produtor vai ver você atuando e vai falar assim, legal, gostei, funciona com aquilo, funciona com aquilo. E a gente pegou esses atores e a gente produziu o videobook, tudo de graça. Produzimos o videobook, fizemos treinamento, texto, tudo. Demos texto, treinamento, gravamos, editamos e entregamos assim, o videobook para esses atores. E na primeira edição, teve várias edições esse Mapeando Nós. Já na primeira edição,
uma grande atriz, que é uma amigona minha, amiga há mais de 20 anos, que é a Noemi Oliveira, que hoje é a única atriz negra do Porta dos Fundos, contratada. Ela, com esse material, ela apresentou numa seleção que estava tendo para um curta-metragem dos irmãos Carvalho. Ela foi selecionada e ela ganhou o prêmio de melhor atriz de Festival de Brasília de cinema. E a gente falou, cara, aí, ó. E aí, fora isso, aí tem, fora as ações, tem os espetáculos que eu dirijo. Hoje a gente está em cartaz com 2 espetáculos no Teatro Poeira. Quinta e sexta é o Pelada, A Hora da Gameada, que é um espetáculo que é uma comédia, e que a gente fala um pouco sobre disputa de espaço entre a peça chama Pelada, mas a gente fala sobre a gameada, que muita gente não conhece a gameada, que é um movimento que acontece sobretudo no subúrbio. Vou falar aqui do Rio de Janeiro, né, que acontece no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro acontece muito no subúrbio, na Baixada, que é um movimento um esporte, que é o queimado, que é muito. Tem muitos. Quem joga são a galera preta, LGBTQIAP+, de subúrbio. Então, é um esporte que tem a questão de gênero incluída, que tem a questão racial, e que é muito interessante, que no primeiro momento é um pouco violento, mas tem toda uma filosofia por trás. E a peça ela fala sobre a disputa de espaço da galera da gameada com a galera da pelada, né? Porque não existe uma quadra de queimado. Existe a quadra de futebol. E que há muito tempo tá lá jogando. Quem joga é a galera do futebol. E como é que esse grupo que é forte, que existe, que junta, sei lá, toda terça-feira na Manguinhos, eu acho que tem triagem. Acho que é toda terça-feira. Junta 50 gays pretos, pessoas trans, para jogar um esporte. Como é que elas conseguem ocupar aquela quadra de futebol que toda a vida estava ali com a galera do futebol? E a gente, enfim, é uma comédia, é uma coisa leve, e é muito divertido, e é muito. A gente traz várias questões interessantes, e isso está de quinta a sexta no Poeirinha. Sábado e domingo tem o Negra Palavra Solano Trindade, que são poesias do poeta Solano Trindade, que é uma outra pegada, uma parada mais, como dizer, mais poética, assim, e é muito interessante também, é muito potente. Uhum. E aí não só, e assim, eu amo a arte, né? Eu amo me comunicar, eu acho que às vezes não dá conta. Tem muitas coisas, eu sou pisciano, então eu sofro muito, as coisas me afetam muito, e eu acho que a arte acabou virando um canal para eu conseguir trazer e materializar algumas angústias, e não só angústias, mas o que essa angústia consegue, a partir da angústia, né? O que eu consigo fazer as pessoas sorrirem a partir da angústia, e eu acredito muito nesse caminho. A arte que eu gosto de fazer, e eu acho que existem várias artes, vários caminhos, e todas estão certas, não tem errado, mas é que eu gosto de fazer, eu gosto de anunciar futuros possíveis. Eu prefiro esse viés, assim. Tem uma intelectual que fala muito sobre isso, que é a arte que é da denúncia, a denunciação e a anunciação, né? A denúncia é muito importante. Muitas vezes a gente tem que fazer uma arte que denuncie, que fale, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. Eu acho muito importante, mas eu gosto de construir a arte da anunciação, dos caminhos possíveis, dos futuros possíveis, momento que a gente pode se ver como potência, que a gente ri, que a gente se entende como grande, e eu levo muito isso para o Coletivo Preto. E dirigir me traz muito essa possibilidade essa regência, né, de conseguir dirigir é mágico, assim. Você não é só fazer os atores se mover em cena, é você orquestrar uma equipe de muitas pessoas que são os atores, é o quem ilumina, que é o figurino, nananana, e fazer esse time correr, ver a mesma coisa e conseguir executar um trabalho assim que toque o público. Não só o coletivo, eu também estou dirigindo agora um musical muito legal, muito legal. Existe um desenho animado do Davi Júnior chamado A Hora do Black, que está no YouTube. Davi Júnior é um ator, Davi Júnior, chamado A Hora do Black. E eu estou dirigindo esse musical. Agora a gente está circulando pelas lonas, pelas arenas do Rio de Janeiro. E foi muito interessante que, dentro do projeto, como contrapartida, a gente, antes de iniciar o ensaio, a gente deu umas oficinas de teatro, e metade do elenco é composto por pessoas que participaram da oficina, pessoas que estão iniciando agora, porque eu acredito muito nesse lugar da arte, né? A arte,
ela precisa se renovar todo o tempo, né? Uhum. E abrir um pouco as panelas. E o espetáculo, ele estreou, ele tá lindo demais, assim. Assim, tá mágico. Tá um espetáculo muito mágico e a gente fica em cartaz. A gente tá fazendo, a gente fez Madureira, Pavuna, tá fazendo, circulando as arenas cariocas. Em agosto a gente fica em cartaz durante um mês na ReHap, ali no. Acho que esse é o nome do teatro, que é no Jardim Botânico. O Orlando quer continuar no audiovisual. Estreia agora, quinta-feira agora, um filme que eu faço como ator, que é do Lucas Neto, que é muito interessante. Eu faço um cientista. Eu fui na pré-estreia já, o filme tá muito maneiro. E é muito legal, né? Eu sou. Sabe que o imaginário do cientista maluco? Sou eu, Aham. sabe? É muito legal assim, que tiver essa desconstrução. E o filme tá muito maneiro, que é Os Aventureiros, a Origem. Aí tem esse filme que eu acho que vai ser bem bacana, a repercussão dele. E eu estreio em setembro um espetáculo como ator, com direção do Fabrício Boliveira, e sou eu e um outro ator chamado Alexandre Paes. A gente vai fazer uma peça chamada Angu. Olha que interessante. A gente a gente questiona pretos e gays que a gente conhece. Pensando muito, por exemplo, a Jorge Lafon, né? A Vera Verão, personagem do Jorge Lafon. Uhum. Se a gente for pensar hoje na grandiosidade que foi o Jorge Lafon nos anos 90, 80, ele era para ter uma rua chamada Jorge Lafon, sabe? Era para ter uma estátua dele, porque ele, num país que é racista, homofóbico, né? Ele entrou na casa da população brasileira inteira, ele era amado por todo mundo. Ele foi o primeiro rainha de bateria da escola de samba, e depois dele nunca mais teve um homem ocupando esse papel. É, ele quebrou barreiras que até hoje a gente segue tentando quebrar e não consegue. E ele meio que foi apagado pela história, né? E assim como ele, existem vários, vários e vários e vários, assim. E essa peça, ela veio para questionar isso, assim, para trazer quem são esses heróis. Porque é isso que a gente fala sempre, a construção do imaginário. A gente tem que sempre firmar os nossos marcos na história, Uhum. que não se perde, senão a gente fica sem referencial e a gente acha que todo mundo começou agora, quando na verdade essa história já está sendo trabalhada e contada há muito tempo. Muita gente ralou muito, né? E aí tem essa peça e alguns projetos que eu não posso falar ainda, mas está rolando. Ó, Orlando Caldeira, segue lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, que eu também tô no TikTok. Mas no TikTok Amo. eu tô só com decoração, não faço dancinha ainda. Eu sou uma gay velha, então eu sou de outro segmento. Coletivo é o Coletivo Preto. E tem um projeto de identidade também, que eu não falei aqui, mas é uma exposição fotográfica que eu produzi junto com a Noemi Oliveira há muitos anos atrás, e que a gente traz ícones da cultura pop originalmente brancos, representados por atores e modelos pretos.